E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Descansados? Bora lá para mais uma aula, então, sobre organelas vegetais. Na última aula, a gente começou a conversar sobre as organelas e hoje a gente vai dar seguimento nesse assunto que é tão útil, ele é tão importante e está tão presente no nosso dia a dia. Pois bem, existem algumas organelas que elas são encontradas apenas em células vegetais. Eu já falei para vocês que quais são essas organelas. A gente pode ter a parede celular, a gente pode ter o vacúolo e a gente pode ter os plastos. Eu estou apontando, então, quais são essas organelas nesse modelo que a gente tem, nesse modelo didático de célula. Na aula passada, a gente já falou sobre parede celular. Se você ainda não assistiu a aula sobre parede celular, volta lá e assiste, porque tem muita coisa importante, né? Nessa imagem, a parede celular ela é representada pelo tom verde escuro. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o vacúolo. Então, a gente vai começar falando sobre a organela chamada vacúolo e no final da aula a gente vai começar a falar sobre os plastos. A gente não vai terminar toda a nossa aula sobre plastos hoje, porque os plastos eles envolvem muitos conteúdos, então a gente vai começar a falar sobre plasto hoje e aí na próxima aula vai ser presencial, aí sim a gente termina a nossa conversa sobre plasto, tá certo? Então tá, vamos começar pelo vacúolo, que é uma estrutura extremamente importante para as plantas. Aqui eu coloquei uma imagem de uma célula vegetal para vocês, então em verde, vocês podem ver que a gente tem a parede celular. O vacúolo é essa grande, digamos assim, bola de ar que vocês estão vendo aqui. Eu estou passando o meu mouse para especificar os limites do vacúolo dessa célula em especial. O vacúolo, externamente, ele possui uma membrana chamada de tonoplasto. O tonoplasto ele vai separar o conteúdo interno do vacúolo do conteúdo externo. Então, vai impedir que o conteúdo do vacúolo vaze se misturando com o citoplasma. Lembra, o citoplasma ele tem uma textura gelatinosa. O vacúolo, dentro dele, ele vai ter substâncias líquidas. Então, se o vacúolo vazasse, por exemplo, ia acabar que o citoplasma ia acabar se misturando com o chamado suco celular. O suco celular é o que fica dentro do vacúolo, é o líquido que fica dentro do vacúolo. O que compõe esse suco celular? Uma parte água, então assim, a maior parte do suco celular é composto por água. E o restante, Mário, o que compõe o suco além da água? Vocês vão ver ao longo da aula hoje que a gente pode ter diferentes componentes que vão estar associados com essa água formando o suco celular. Então, a gente pode ter proteínas, a gente pode ter carboidratos, a gente pode ter lipídios, enfim, dependendo da planta, a gente vai ter um componente diferente fazendo parte do suco celular. E assim, uma coisa que vocês têm que ter em mente quando a gente fala do vacúolo é que o vacúolo ele é uma organela extremamente plástica. Plástica em que sentido? No sentido de ser um plástico? Não, não é um plástico, polímero plástico que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Eu falo plástico no sentido de flexível. O vacúolo ele pode se expandir e se retrair com muita facilidade. Então, assim, dependendo da situação, o vacúolo vai começar a se expandir e ocupar até 90% da célula. Mas, se acontecer do vacúolo perder maior parte do líquido celular dele, ele vai começar a se retrair e pode chegar ao ponto da gente ter um vacúolo bem pequenininho.
Então, dependendo da ocasião, dependendo da situação, o vacúolo ele pode aparecer maior ou menor. Sem contar que, dependendo do tecido onde determinada célula for encontrada, o vacúolo vai ter um tamanho diferente. O que é tecido? Tecido nada mais é do que um conjunto de células que executam a mesma função. Vocês vão estudar isso detalhadamente lá em anatomia vegetal, histologia vegetal, onde vocês vão estudar, por exemplo, os tecidos de crescimento. Tecido de crescimento é o conjunto de células que estão envolvidas no crescimento de uma planta. A gente vai ter os tecidos reprodutivos, conjunto de células que são responsáveis por executar funções reprodutivas. Então, assim, a gente tem tecidos de proteção. Dependendo do tipo de tecido, o vacúolo vai ser de um tamanho. No caso de tecido de crescimento, todas aquelas células responsáveis por ajudar no crescimento das plantas, nessas plantas os vacúolos são enormes, são muito, muito, muito grandes. Então, assim, futuramente, quando vocês fizerem anatomia vegetal, vocês vão ver que, dependendo do tecido que vocês estiverem olhando, o vacúolo ele vai ter um tamanho diferente. Tá? E isso vai estar diretamente associado com a função que esse vacúolo vai ter para a planta. E para que serve o vacúolo? O vacúolo das plantas, eles têm muitas, muitas, muitas funções. Vou começar a listar a partir de agora as várias funções do vacúolo e vocês vão ver que, assim, os vacúolos, eles podem fazer de tudo, literalmente. Eles estão muito, muito, muito associados a tudo que a planta vai fazer. A principal função vai ser, assim, a que vocês mais vão encontrar em livro didático. Se vocês jogarem lá no Google, qual é a função dos vacúolos? Vai aparecer lá. A principal função dos vacúolos é armazenar água. Então, assim, a gente tem aqui uma imagem de uma célula e a gente aqui tem o nosso vacúolo. Vocês podem ver que, nesse caso, o vacúolo está armazenando 90% do conteúdo. Então, o vacúolo está bem, bem, bem grandão. Ele está cheio de água. Então, assim, essa é a principal função dos vacúolos. Quanto de água que vai ter dentro dos vacúolos? Isso vai depender do meio aonde essa planta está. Vocês devem lembrar que a gente já estudou, por exemplo, um processo chamado de osmose. Osmose nada mais é do que um transporte passivo, ou seja, um transporte sem gasto de energia, onde a água ela vai ser transportada do meio mais concentrado em direção ao meio menos concentrado. Então, é como se a água ela fosse ser usada para diluir um determinado meio. Então, o que acontece? Dependendo do meio que a gente tem, dependendo da concentração do meio onde a planta está, pode entrar ou sair água do vacúolo. Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Primeiramente, eu vou falar de meios isotônicos. Tônico quer dizer concentração. Iso quer dizer igual. Então, se a gente quebrar essa palavra aqui, prefixo iso, igual, tônico, concentração. O que significa isso? Significa que a concentração de água, ela está igual no meio externo, no meio extracelular e no meio intracelular. Nesse caso, não vai entrar água na célula, não vai sair água dessa célula, não vai entrar água no meio extracelular, não vai sair água do meio intracelular. Então, a gente vai ter uma célula de um tamanho com um vacúolo de um tamanho mediano, sabe? Ele não vai estar muito grande e também não vai estar muito diminuto, não vai estar muito pequeno. Esse é mais fácil, né? Isotônico igual, então o vacúolo de tamanho intermediário. O que confunde um pouco as pessoas é quando a gente fala do meio hipertônico e hipotônico. Como não confundir? Se vocês aprenderam o que significam esses prefixos, o prefixo hiper
E o que significa o prefixo hipo? Você já vai deixar de confundir. Ou pelo menos a probabilidade de você confundir vai ser bem menor. Por quê? Essa palavra ela é meio autoexplicativa. Hipertônico quer dizer o quê? Tônico concentrado. Hiper, muito, muito concentrado. O que significa? Significa que a célula ela está no meio onde está muito, muito, muito concentrado. Então, o que vai acontecer? Toda a água que está dentro do vacúolo, ela vai começar a ir em direção ao meio extracelular. Para quê? Justamente para poder diluir aquele meio, né? Para poder tentar deixar as concentrações extra e intracelular iguais. Então, nesse momento, quando uma célula está no meio hipertônico, toda a água, como a gente está vendo aqui, ela vai começar a sair. Essa setinha verde indica que a água está saindo lá do vacúolo. Então, vai acontecer que tinha água no vacúolo, vai começar a perder água, e a célula vai começar a ficar cada vez mais retraída, sabe? Vocês podem ver aqui ó, que a célula, inclusive, ela começa a murchar. Essas dobrinhas assim, ó, na forma de estrela, significa que a célula está murchando, ela está perdendo água. E o outro extremo? O outro extremo são os meios hipotônicos. Hipo quer dizer pouco, pouco concentrado. Quer dizer que o meio externo está pouco concentrado. A célula está mais concentrada, o meio intracelular está mais concentrado do que o meio extracelular. Então, o que precisa acontecer? A água que está no meio extracelular, ela precisa entrar para dentro da célula. Ela precisa ir para o meio intracelular e a água vai acabar indo para onde? A água vai começar a se depositar nos vacúolos. Então, às vezes, quando a célula está no meio hipotônico, vai começar a entrar água, e aí a água vai começar a se depositar, inclusive, no vacúolo. Então, a célula vai começar a ficar gordinha, sabe? Vocês conseguem ver que aqui chega a estar até meio arredondado. Nesses casos, a gente fala que a célula está túrgida. Ela está prestes a explodir. Por que ela não explode? Porque a parede celular que a gente viu na aula passada impede que a célula exploda. A parede celular ela dá uma rigidez que vai permitir que a célula fique lá. Ela pode estar túrgida, mas ela não vai explodir. Eu sei que esses conceitos, esses exemplos que eu dei, eles são bastante abstratos. Aonde que a gente vai encontrar meio hipertônico ou hipotônico na natureza? Um exemplo clássico de meio hiper, hipo e isotônico, a gente pode encontrar, por exemplo, quando a gente está falando das plantas da nossa casa. Quem aí tem cacto? Quem aí tem suculentas em casa? Agora ultimamente está bem na moda, né? Então tem muita gente. Tem muita gente que está cultivando cacto, principalmente na quarentena. Teve um boom de gente que virou mãe de cacto, pai de cacto. E o que é um cacto, né? Um cacto, em geral, eles pertencem à família Cactaceae. Todos os cactos ou suculentas que você vai comprar no mercado pertencem à família Cactaceae? Não. Tem alguns que pertencem à família Apocynaceae, mas enfim, isso não importa para vocês agora. Mas o que é que vocês precisam saber? Os cactos, eles são plantas originalmente de regiões desérticas. Então, eles evoluíram para viver em meios sem água. Eles estão acostumados a ficar sem água. Tanto é que tem gente que mata o cacto afogado. O cacto ele não pode tomar muita água. Você não pode colocar muita água. E como que o cacto, então, ele faz para poder resistir no meio seco? O que acontece? Quando você rega o seu cacto, o que vai acontecer? A raiz vai absorver a água, vai mandar por meio da vasos condutores deles, através do xilema. Vocês vão estudar tudo isso em anatomia vegetal. E depois, quando vocês estiverem em fisiologia vegetal, vocês novamente vão estudar todo o processo físico de absorção de água, de transporte de nutrientes. Fiquem tranquilos, tá? Estou só apresentando um panorama geral.
Então vai lá, a água ela absorveu os nutrientes, os vasos condutores vão começar a conduzir a água ao longo da planta. E o que vai acontecer? Como o cacto ele não sabe quando que ele vai conseguir acessar a água de novo, o cacto ele vai começar a depositar águas nos vacúolos dele. Então ele vai deixar o vacúolo dele mais túrgido possível. Porque aí, se ficar, por exemplo, vários meses sem chover, o que vai acontecer? Sem o cacto conseguir acessar a água, aí a água vai saindo do vacúolo devagarinho e vai liberando a água que o cacto precisa para fazer o processo de fotossíntese, por exemplo. Fotossíntese é o processo onde uma planta ela produz glicose. A gente vai ver na próxima aula. Então, assim, só para vocês verem como está tudo conectado. Embora nós, professores, geralmente a gente vai passar os conteúdos separados para vocês, vocês precisam entender um pouquinho de cada coisa para poder entender o todo, tá? Então, por isso que é importante você estar vendo essa aula de hoje, para vocês saberem onde que fica a água que a gente vai precisar na aula que vem, tá? Só uma curiosidade, gente, a respeito dos cactos. Você sabe por que cacto não tem folha? Porque assim, por exemplo, isso aqui ó, que eu tô mostrando com o mouse para vocês, isso não é uma folha. E isso não é uma folha. A estrutura em si não é uma folha. Essas bolinhas não são uma folha. Isso aqui não é uma folha. As folhas dos cactos, na verdade, seriam os espinhos. Os espinhos são folhas modificadas. A gente vai ver na próxima aula que as folhas das plantas, elas têm estruturas chamadas de estômago, onde as plantas elas vão passar por um processo de evapotranspiração. Então elas respiram CO2, então CO2 entra para dentro da planta e em troca, a planta ela vai passar por um processo de liberação de água. Então, ela inspira CO2 e ela vai acabar liberando água. Pensa que um cacto ele vive no meio onde não tem muita água. Então, ele não pode ficar se dando ao luxo de passar por esse processo de evapotranspiração, porque senão ele vai morrer. Então, ao longo da história evolutiva dos cactos, essas folhas começaram plantas, cactos que tinham folhas acabaram sendo eliminados pela seleção natural e foram selecionados principalmente aquelas plantas que tinham espinhos. Então, as folhas nada mais são do que os espinhos nada mais são do que folhas modificadas, então que fazem com que um cacto ele perca menos água. Na aula passada eu já tinha falado dos cactos, falado que os cactos eles também têm cutina externamente para poder reduzir a perda de água. As folhas modificadas em espinhos são outra adaptação que fazem com que o cacto acabe não precisando de tanta água, tá? Então, cactos são plantas fenomenais, tá? Essa foi só uma curiosidade. Isso tudo que eu tô falando para vocês, não se preocupem. São coisas que vocês vão ver novamente, como eu já falei, em anatomia vegetal, em fisiologia vegetal. Os professores vão ensinar tudo isso para vocês. No caso de alunos de biologia, vocês vão ver isso nas disciplinas de ecologia também. Vamos lá então, porque a gente tem muita aula pela frente. Os vacúolos, eles só armazenam água? Não. Os vacúolos, eles são substâncias, são organelas tão fantásticas que eles conseguem armazenar os mais diferentes tipos de substâncias. Outra coisa que os vacúolos podem armazenar são carboidratos. Então, amido, sacarose, são substâncias que podem ser armazenadas nos carboidratos, nos vacúolos. Por quê? Por que uma planta vai armazenar amido e sacarose nos vacúolos? Isso funciona como se fosse uma reserva energética para a planta. Então, vocês vão ver que pode ter amido em plastos também, a gente vai ver ainda na aula de hoje. Porém, quando uma planta ela armazena amido nos vacúolos,
vai ser mais fácil dela poder usar essa energia caso seja necessário, sabe? Poder quebrar esse amido em moléculas menores de glicose, por exemplo, para poder usar na respiração celular. Lembra? A gente já estudou a respiração celular na aula passada e a glicose, ela é a peça-chave, é o ponto inicial para a gente poder ter o processo de produção de ATP. E se a gente quebrar o amido, a sacarose, em moléculas bem pequenininhas, quebrar várias vezes, a gente vai chegar a moléculas de glicose, tá bom? O que mais que o vacúolo faz? Para que o vacúolo serve? Sabe aquele cheiro de alho? Quando você vai cozinhar sua comida, ou para quem não cozinha, caso você tenha uma mãe, tenha um pai, tenha uma avó que cozinhe, a pessoa vai lá, pega um alho e começa a picar, não começa a sair aquele cheiro? Aquele aroma gostoso? Eu particularmente gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que o cheiro do alho fica na mão. Da onde que sai o cheiro do alho? O aroma do alho, ele fica depositado dentro do vacúolo das plantas. Dentro dos vacúolos que estão nas células do alho. Então, você tem o alho inteiro. Quando você pica o alho, o que acontece? A faca faz com que os vacúolos do alho sejam rompidos. E quando o vacúolo é rompido, aquele ar, aquele aroma, ó, é liberado, então acaba que a gente sente. Quanto mais alhos você pica, se você picar um dente de alho, você vai sentir um cheiro fraquinho. Se você pica uma cabeça inteira de alho, você vai sentir um cheiro muito forte. Por quê? Quanto mais alho você picar, mais vacúolos vão ser rompidos. Então você vai sentir um aroma cada vez mais forte. Legal, né? Olha como a biologia celular está presente no nosso dia a dia. Próxima vez que vocês forem picar alho, ou vocês verem alguém picando alho, lembre aqui da professora Mari. O que mais? Ópio. Vocês já ouviram falar do ópio? Talvez por esse nome não, né? Mas o que é esse ópio? O ópio nada mais é do que uma substância que ele fica no vacúolo de plantas, como a papoula. Essa aqui é a papoula. Papoula não é uma planta típica da região neotropical, não é uma planta que a gente vai encontrar na América Central e América do Sul. Ela é uma planta asiática. Aí agora eu não vou saber dizer com 100% de certeza se ela é da Ásia ou se ela é da região ali restrita, região do Oriente Médio. Mas é um desses dois locais. E o que acontece? Do vacúolo dessas plantas, a gente extrai o ópio, e o ópio, ele é uma substância que ele é considerado um analgésico. Dependendo da dose que você usa, ele pode ser usado para analgesia. Então, assim, tanto é que hoje a gente tem vários remédios que são usados, são feitos a partir de ópio. Morfina é o exemplo mais clássico deles, tá? A morfina é um remédio que ele é usado quando as pessoas estão com dores extremas. Então, quando a pessoa está com muita dor, quando uma pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, enfim, quando uma pessoa está muito doente, está com muita dor, e essa pessoa for para o hospital, os médicos vão falar, injeta X dose de morfina. A morfina nada mais é do que um derivado do ópio. Como eu falei, dependendo da dose, o ópio ele vai ser usado como analgésico, e dependendo da dose, o ópio ele vai deixar de ser analgésico e vai passar a funcionar como um estimulante e até mesmo alucinógeno, tá? Então, existem várias drogas hoje que são derivadas do ópio. Uma muito famosa é a heroína. A heroína é esse pozinho branco. Lembrando que a heroína ela pode ser considerada uma droga sintética, porque ela precisa passar por um monte de processo químico, então o ópio vai ser associado a várias outras substâncias até chegar na heroína, e
Depois esse pozinho branco ele tem que ser esquentado e o pessoal injeta com seringa. Então, assim, a heroína, ela é uma droga terrível que ela pode causar inúmeros problemas, tá? Então, assim, primeiro você tem o problema da droga em si, que ela tem efeito no cérebro, que não é uma coisa legal. E sem contar que a heroína, eu tô mostrando aqui, ela é uma droga injetável, né? O pessoal esquenta esse pozinho e injeta, né? Com seringas. Na década de 80, por exemplo, quando começou essa droga, ela começou a ficar na moda, acho que década de 70, começo dos anos 80. As pessoas começaram a compartilhar a seringa, e quando as seringas começaram a ser compartilhadas, começou a ter troca de coisas que tinham no sangue das pessoas, né? Então começou a ter uma pessoa que estava infectada com HIV, por exemplo, injetava a seringa no braço, quando passava a seringa para outra pessoa podia vir a se contaminar. Só HIV pode ser passado quando uma pessoa está compartilhando seringa? Não, pode ter compartilhamento de hepatite também, que é outra doença terrível. Então, assim, eu acho improvável que qualquer aluno da nossa turma use heroína, até porque a heroína é uma droga extremamente cara. Ela é... No Brasil nem é tão comum você ter pessoas usando heroína por causa do preço. Nos Estados Unidos, heroína é um surto, porque lá é muito mais barato, né? Mas, de todo modo, a dica da professora Mari é não use drogas, tá? Isso é péssimo. Aquele momento mãe... Enfim, mas só para vocês saberem, da onde que vem a heroína, da onde que vem a morfina, vem do ópio, tá? Da onde que vem o ópio? O ópio, ele é uma substância que fica no vacúolo da papoula. Vamos lá, o que mais que a gente tem no vacúolo? A gente tem o látex também, olha, eu tava falando do ópio, tava falando da heroína, que são coisas ruins, mas a gente também tem o látex é legal. Você sabe o que é o látex? Vocês sabem da onde que sai o látex? Existem algumas plantas que dentro dos vacúolos delas, eles vão ter essa substância branca aqui, ó, que é justamente o látex. Então, assim, nos anos de 1850, século XIX, final do século XIX, começou a ser extraído látex de uma árvore chamada seringueira. Então, eles usavam látex para produzir borracha natural. Por que borracha natural? Porque era o látex colhido naturalmente da árvore, que ele ia passar por um processo que a gente chamava de... Chamava não, ainda é chamado de vulcanização. Então, assim que o látex ele era tirado da árvore, esse látex líquido, como que ele ia ser transformado em borracha? Você não pode simplesmente pegar esse líquido branco e fazer um pneu, né? Porque o látex é liso, é líquido. Então, o látex ele passava por um processo de vulcanização, ou seja, quem colheu o látex aquecia esse látex e começava a adicionar enxofre. Então, assim, quanto mais enxofre era adicionado, mais dura essa borracha começava a ficar. Então, assim, dependendo do objetivo, para onde que essa borracha ia ser vendida, eles colocavam mais ou menos enxofre. Por exemplo, uma borracha para fazer um pneu de um carro. O pneu do carro ele tem que ser duro, né? Não pode ser uma borracha muito mole, tipo uma borracha que a gente usa para apagar as nossas anotações no caderno. Então, assim, quando eles iam fazer borracha para pneu, era colocado bem mais enxofre. Se era borracha para chinelo, aí eles botavam um pouco enxofre, então acabava que ficava mais molinho. Que tem mais para falar sobre o látex? Curiosidades temporais. Esses látex naturais, eles foram muito usados ainda no começo do século XX. Hoje em dia, vocês acham que a gente usa mais látex natural ou artificial? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Hoje em dia tudo é industrializado, então assim, a maioria do látex, a maioria da borracha que a gente usa
é oriunda de processos artificiais, processos químicos. Então, grandes indústrias, elas produzem uma borracha artificial. Porém, da onde que saiu a borracha inicialmente? Do látex. O látex é uma substância que fica no vacúolo de plantas. Só a seringueira tem látex? Não, existem várias outras plantas que têm látex também. Claro que não é de todo o látex que você vai conseguir fazer borracha, né? Tem uma plantinha muito comum aqui em Boa Vista, tipo a coroa de Cristo. Se você corta e sai aquele leite branco, aquilo é látex, tá? Então, são muitas coisas que estão presentes no nosso dia a dia que são derivadas de plantas. São coisas que estão lá dentro do vacúolo das plantas. O que mais? Vamos melhorando aí a nossa aplicabilidade do vacúolo, da importância do vacúolo. No vacúolo também, a gente pode ter a deposição de pigmentos. Pigmento, o que é pigmento? Pigmento é o que dá cor. Então, assim, um dos pigmentos que a gente pode ter dentro dos vacúolos é a antocianina. Antocianina é um pigmento, então, que ele vai ser responsável pelo azul, pela violeta, pelo bordô, pelo vermelho escuro, pelos tons escarlate. Prof, eu não sei o que é bordô, violeta, escarlate. Coloquei algumas imagens aqui que eu acho que vão ajudar vocês a entender melhor do que eu tô falando. Então, assim, muitos vegetais têm antocianina no seu vacúolo. Se a gente tiver predominantemente só antocianina e não tiver pigmentos de outras cores, a gente vai estudar que os plastos, eles são responsáveis por dar outras cores para as plantas. Então, assim, se a gente não tiver plastos coloridos, que são responsáveis por dar outras cores, tipo amarelo, vermelho, verde. Se a gente tiver predominantemente só antocianina numa célula de uma planta, vai acontecer que os frutos dela, eles vão ter essas cores azuladas, roxa, bordô, vermelho escuro. A gente tem muitos exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, a uva roxa. A uva roxa tem muita antocianina. Aquela uva rosé também. Se você vai pegar uma uva branca, aí sim, a uva branca não vai ter praticamente nada de antocianina, né? A uva branca não é azul, não é violeta, não é bordô. O que mais? Repolho roxo. Repolho roxo, ele tem bastante antocianina. Não coloquei aqui, mas a casca da berinjela, jabuticaba, açaí, o queridinho das pessoas hoje em dia. Então, assim, o açaí, para quem não sabe, ele é derivado desse frutinho aqui, ó. É uma palmeira. Então, esse fruto, ele passa por todo um tratamento e ele vai virar esse fruto aqui, ó. O açaí roxo, tá? Lembrando que o açaí roxo, o açaí puro, ele pode ser muito vantajoso, ele é muito bom para o organismo, tá? Todos os alimentos que têm antocianina, eles agem como antioxidantes. Então, vocês devem lembrar que na aula sobre peroxissomos, eu falei sobre o processo de oxidação das células. Que as células, elas podem passar por um processo de oxidação. Então, as antocianinas, elas podem combater esse processo de oxidação. Então, assim, é por isso que é tão bom você tomar suco de uva integral. Não tô falando de Del Valle, tá? Não tô falando daqueles sucos de caixinha cheio de açúcar. Aquilo lá é ruim, tá? Aquilo lá é lixo. O ideal é tomar suco de uva integral puro, tá? O que mais? Açaí puro é muito bom, tá? Nada de encher de leite condensado, gente, no açúcar. Nada de colocar, sei lá, farinha láctea. Isso estraga o açaí, tá? O ideal para ele fazer bem para a saúde é comer ele mais natural possível. Sem muito açúcar, tá? Dicas de nutrição na nossa aula de biologia celular. Biologia celular é nutrição.
Biologia celular é cultura, gente. Vamos lá. Seguindo com culturas, coisas do nosso dia a dia que estão associadas ao vacúolo das plantas. No vacúolo, a gente pode ter muitas substâncias. E assim, uma das substâncias que a gente vai encontrar nos vacúolos são os taninos. Tanino, ele é uma substância que ele dá um gosto adstringente. É um gosto de lixa, um gosto seco, é um gosto ruim. Vamos lá, onde que tem tanino? Banana verde. Pega uma banana verde e só aproxima da sua língua, não precisa nem comer. Eu não sou ruim, eu não vou fazer ninguém comer banana verde. Mas se você pega uma lasquinha de banana verde, só de você botar perto da sua boca, você já vai sentir esse gosto terrível. Então, assim, o tanino, ele fica dentro da onde? Ele fica dentro dos vacúolos. Quando você come, você morde um determinado fruto, o que vai acontecer? O vacúolo vai romper e o tanino ele vai ser liberado. No caso da banana, por exemplo. Ah, professora, eu não mordi, eu só quebrei um pedacinho, como que eu posso perceber o tanino? Só de você quebrar a banana, quando você quebra, você vai romper o vacúolo dela. Então, vai ser liberado o tanino. Tanino, gente, é uma adaptação das plantas, ela é uma defesa das plantas. Por quê? Frutos verdes, principalmente, tem muito tanino. E o que acontece? O fruto verde, então, ele vai ter esse gosto adstringente. Os predadores não vão querer comer esses frutos. Quando um fruto está verde, a semente ainda não está totalmente pronta para ser germinada. E para uma planta seria ruim se ela fosse consumida ainda verde, né? Porque isso não ia trazer benefício nenhum para ela. Então, assim, essas plantas verdes, ela tem esse tanino. Tanto é que os animais, eles sabem que eles não têm que comer fruto verde porque tem tanino, sabe? Eles têm que esperar o fruto amadurecer. E aí sim, quando o fruto estiver maduro, aí sim esse fruto ele vai estar pronto para ser consumido. Então aqui eu coloquei duas imagens só para poder representar isso que eu falei. Coloquei banana e coloquei caju também. Então a gente tem o caju verde com muito tanino. E o caju maduro. O caju maduro tem tanino também, mas não é muito se comparado com o caju verde. Onde mais? O que mais se deposita dentro desses vacúolos? Vocês estão vendo que a gente tem de tudo no vacúolo das plantas. Outra coisa que se deposita dentro dos vacúolos, pode estar depositado, é a nicotina. A nicotina, ele é um composto que ele pode ser, inclusive, nocivo para a própria planta que gera a nicotina. Então, acaba que a nicotina ela é isolada dentro dos vacúolos de plantas como o tabaco. Olha, para quem não sabe da onde que sai o que é o tabaco, olha, o tabaco é essa planta aqui, ó. No sul é chamado também de fumo. Tem gente que fala planta fumo, planta tabaco. Aonde que está a nicotina, então, que vai ser usada em cigarros e afins? Tá no vacúolo do tabaco, tá? Então, assim, que eu tenho para falar para vocês? Quando uma pessoa, por exemplo, vai fumar cigarro de palha, agora tá voltando a ser moda entre as pessoas, voltar a fumar. Tem muita gente que fala, eu fumo cigarro de palha, eu fumo paieiro. Aonde que tá a nicotina? No caso do paieiro, do cigarro de palha. As pessoas vão pegar a folha seca, né? E o que acontece? Vocês podem ver alguém preparando, se vocês verem alguém preparando cigarro, paieiro, cigarro de palha, enfim, vocês vão ver que a pessoa vai picar, né? Ela vai pegar um canivete, uma faquinha, vai começar a picar aquele material dela. Por que ela tá picando? Porque a nicotina, ela fica dentro dos vacúolos. E eu já falei que para substância que está dentro do vacúolo poder ser liberado, o vacúolo tem que ser rompido. Então é por isso que as pessoas picam, tá? Às vezes as pessoas nem sabem por que elas estão picando.
mas é para isso, tá? É para poder liberar a nicotina que tá dentro dos vacúolos. Já falei que não era para vocês usarem heroína, agora a minha recomendação é não fumem, tá? Eu sei que tem gente que fala, ah, prof, mas o paieiro é natural. Gente, não importa que seja natural, o paieiro é menos pior, realmente, se comparado com esses cigarros de caixinha que vendem em mercado. Cigarro em caixinha, gente, eu não cheguei nem perto, que aquilo lá é uma porcaria, aquilo lá é horrível. O cigarro de caixinha, ele tem nicotina e pode ter mais 4, 5 mil substâncias. Tem monóxido de carbono lá, tem algumas substâncias que inclusive vão vir a ser usadas para fazer veneno de rato. Tem várias substâncias que são usadas, tanto para fazer cigarro quanto para fazer veneno de rato. Aí vocês já viram, né, a porcaria que é. O paieiro realmente ele vai ter basicamente só o fumo, só a nicotina, porém, a longo prazo isso vai fazer tão mal para os pulmões quanto um cigarro desses comprados em caixinha, sabe? Porque a fumaça ela faz muito mal pro pulmão, tá? Quando você fuma, vai fumaça pro seu pulmão. A curto prazo, realmente o paieiro não vai dar problema, mas a longo prazo você pode ter muitos problemas pulmonares, tá? Então tentem não ingerir fumaça nenhuma, não ingiram paieiro, não fumem aqueles remédios aqueles fumos, cigarros de caixinha que são piores ainda, tá? Nossa, eu tô me sentindo muito mãe hoje de vocês. Mas é sério, gente, são dicas de saúde, tá? Já dei dica, então, de alimentação, já falei porque que não é pra fumar. Agora eu vou falar sobre plantas, vamos seguir falando sobre plantas que a gente tem em casa, plantas ornamentais. Por que que o seu cachorro não deve comer sua planta? O prof hoje tá toda moralista, né? Hashtag professora moralista. Então, dentro de algumas plantas, dentro dos vacúolos de algumas plantas, há algumas substâncias chamadas de cristais, ráfides ou oxalato de cálcio. Sei que possivelmente vocês nunca ouviram falar desses nomes, mas o que são esses cristais, ráfides e oxalatos de cálcio? Aqui a gente tem algumas imagens de alguns vacúolos e aqui a gente tem os nossos cristais. Onde que a gente encontra esses cristais? Principalmente em plantas da família Araceae. Sei que vocês estão no primeiro semestre, vocês não sabem o que são Araceaes, mas assim, muitos de vocês devem ter em casa uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Se não tem na casa de vocês, tem na casa da tia de vocês, na casa da avó de vocês, na casa de um conhecido, na casa de um amigo. Por que essa planta é chamada de Comigo Ninguém Pode? Realmente ninguém pode com essa planta, tá? Essa planta ela é venenosa. Por que ela é considerada uma planta venenosa? Por que ela é considerada uma planta tóxica? Justamente porque ela tem cristais, ráfides e oxalatos de cálcio dentro do vacúolo das folhas. Se qualquer pessoa ingerir uma folha que tem ráfide, oxalato de cálcio, assim que a pessoa ingere, a língua ela vai começar a ficar dormente e a garganta da pessoa vai fechar. Então, essa pessoa vai morrer asfixiada. Não só a pessoa, mas, por exemplo, seu cachorro. Seu cachorro come Comigo Ninguém Pode. Possivelmente, dependendo da quantidade de folhas que seu cachorro comer, ele pode morrer asfixiado, porque o oxalato de cálcio tem essa capacidade, tá? O que mais que são Araceaes que tem ráfides e oxalatos de cálcio? Taioba. Vocês conhecem essa planta aqui? Vocês já devem ter visto, talvez, em sítios. Taioba agora é uma planta da moda. Por quê? Taioba é uma punk. Você sabe o que é uma punk? Deixa eu até escrever aqui com a caneta. Será que eu vou conseguir pegar a canetinha aqui? Ó. Vocês desculpem a minha letra, porque com esse... é muito ruim escrever com o mouse. Punk. P-A-N-C. Planta alimentícia não convencional.
Tá muito na moda agora as pessoas começarem a consumir punk. São plantas que, como tá dizendo o nome, não é convencional, não são plantas que você vai no mercado. Se você for lá no Novo Tempo, se você for no Açaí, se você for no São Jorge, se você for no Nova Era, se você for no Atacadão, se você for na feira, se você for no mercadinho na esquina da sua casa, dificilmente você vai ver uma taioba, por exemplo. Porém, tem muita gente que começou a consumir essas plantas. A questão é que a taioba, ela é uma arace. Araces são plantas que possuem ráfides e oxalato de cálcio dentro dos seus vacúolos. Então, assim, se você resolver consumir essa punk, a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser tirar toda essa parte mais grossinha aqui, ó, essas nervuras. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que retirar para consumir, tá? Isso aqui eu já preparei taioba em casa porque eu sou muito curiosa e eu queria ver o que ela faz com o organismo. Então, assim, você tem que tirar isso aqui, porque tem muita ráfide nas nervuras. O que mais? Depois você vai cortar essa planta que nem uma couve. Você vai cortar para quê? Para poder romper o vacúolo e poder fazer com que as ráfides e oxalato de cálcio seja liberado. Você já pode comer depois disso? Não. Você vai ter que depois pegar e esmagar com a sua mão, vai pegar a folha, vai esmagar bem para quebrar as ráfides seguintes. E por último, você vai pegar água fervente e vai jogar por cima. Dá um trabalho do caramba, sabe? Então, assim, quando alguém falar pra vocês, vamos fazer taioba. Olha, eu sei que taioba tá na moda, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa planta tem muita ráfide e tem muito oxalato de cálcio. Tem que preparar muito bem para poder desintoxicar essa planta, sabe? No caso da taioba, eu confesso que eu, prof de biologia, eu não recomendo que vocês saiam comendo assim, porque realmente para poder tirar todas as ráfides, poder tirar todo o oxalato de cálcio, dá um certo trabalhinho, sabe? Talvez se vocês queiram comer uma folha verde, compre uma couve, que eu acho que é mais prático, tá? Mas só uma curiosidade para vocês saberem que isso existe. Quando vocês verem as pessoas preparando taioba no Globo Repórter, por exemplo, no jornal local, lembrem disso, lembrem que tem ráfide, lembrem que tem oxalato de cálcio. Se vocês verem alguém com comigo ninguém pode, lembra, não pode tocar porque tem ráfide e oxalato de cálcio, tá? Isso tudo é biologia celular no nosso dia a dia. Então, eu dei vários exemplos para vocês de como o vacúolo ele é importante, como o vacúolo está presente no nosso dia a dia. Eu falei das plantas que a gente tem em casa, plantas que são consideradas tóxicas. Falei do açaí, porque o açaí é roxo. Falei da onde que sai a morfina, né? A morfina sai do ópio. Falei do látex. Se vocês quiserem saber mais sobre vacúolo, mais coisas que tem dentro do vacúolo, eu recomendo fortemente que vocês acessem esse link aqui, ó. Esse link, ele vai levar vocês a um texto que foi escrito pelo professor Luiz Edson Mota de Oliveira. Ele é professor lá da UFLA. UFLA é a Universidade Federal de Lavras, uma universidade lá de Minas Gerais. Ele é fisiologista vegetal e nesse texto ele tem muitas curiosidades. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem não gosta de botânica, para quem fala que botânica é inútil, botânica é chato. Gente, botânica não é chato, botânica não é inútil, pelo contrário, tá? A questão é que tem professores que não sabem dar aula direito, né? Aí acaba que traumatiza vocês. Mas assim, botânica é muito legal. Eu espero que nessa primeira parte da aula eu tenha convencido parcialmente vocês sobre a relevância da botânica, em especial como que a biologia celular ela vai ser útil para a gente no nosso dia a dia. Recomendo agora que vocês façam um intervalinho de 5 minutos, vai lá, toma uma água e aí a gente volta para a segunda parte da aula.
Na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre organelas que são chamadas de plastos ou plastídeos. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre essas organelas e aí na próxima aula, aí sim a gente vai terminar de falar sobre elas, porque esse assunto ele é bem extenso. Bom, quais são as características gerais dos plastos e dos plastídeos? Eles são organelas que são encontradas em células de plantas e em algas. Algas, elas também podem ter plastos e plastídeos. Essa organela ela é interessante porque no seu interior a gente vai ter DNA e ribossomo. Então, alguns plastos eles vão ser capazes de sintetizar as próprias proteínas. Todas as proteínas que o plasto precisar vai ser sintetizada no seu interior? Não, muitas das proteínas elas vão ser sintetizadas lá no citoplasma e aí vão ser mandadas aqui para o plasto. A gente já estudou isso lá na nossa aula sobre endereçamento de proteína. E uma outra coisa que é bem importante a gente saber sobre os plastos é que eles têm a capacidade de armazenar diferentes substâncias no seu interior, tá? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Os plastos, eles podem ter ou não pigmentos no seu interior. Então, como tem alguns plastos que têm pigmentos e outros plastos que não têm pigmentos no seu interior, os plastídeos, eles podem ser divididos em plastídeos pigmentados e plastídeos não pigmentados. Ó, pigmentados e não pigmentados. Os plastídeos que não têm pigmento no seu interior, ou seja, eles não vão ser responsáveis por dar cores para as plantas, enfim, eles não vão dar cor para a célula, eles vão ser chamados de leucoplastos, tá? Leucoplasto, leuco quer dizer branco, então assim, geralmente você vai ver alguma coisa branca lá, sem cor no caso, não colorido, então nesse caso, possivelmente, aquelas células que compõem aquela dada parte daquela planta deve ser repleto só de leucoplastos, não pigmentados. E os plastídeos pigmentados, eles podem ser da cores como vermelho, amarelo, laranja. Nesse caso, a gente vai ter cromoplasto naquelas células. Ou cloroplasto, né? Cloroplasto, ele dá o pigmento verde. Eu vou falar separadamente de cada um desses plastos, então vocês vão conseguir entender melhor. Eu vou começar falando sobre os plastídeos não pigmentados, porque eu acho que eles são um pouquinho mais fáceis para vocês entenderem. Então, assim, como esses plastos do tipo leucoplasto, eles não têm pigmento interno, eles não vão ser responsáveis por dar cor para determinada estrutura. Por exemplo, uma macaxeira. Se você corta a macaxeira, qual é a cor da parte de dentro dela? É branca, né? Então, por que a macaxeira ela é branca por dentro? Todas as células que compõem a parte de dentro da macaxeira são compostas predominantemente por leucoplastos. Então, acaba que a macaxeira ela é branca por dentro. Que mais? A couve-flor branca. Por que ela é branca? Ela tem basicamente só leucoplastos. Naquela parte que é branca tem somente leucoplasto. Que mais? A batata inglesa, que é aquele é bem clarinho, né? É amarelo quase bege, né? Por que a batata é daquela cor? Batata tem predominantemente só leucoplasto. Então, é por isso que ela é daquela cor. A cebola branca, que a gente tem a cebola roxa, né? E a outra, a cebola normal ou cebola branca. Por que ela é branca? Porque naquela parte esbranquiçada vai ter somente leucoplasto. Por que serve o leucoplasto, então? Se ele não dá cor. Leucoplasto, a principal função dele é reserva energética. Então, o leucoplasto, a função dele não é da cor, mas sim atuar como uma reserva energética
para aqueles determinados frutos, tá? Frutos, flores, folhas, enfim. Geralmente você vai ver leucoplasto mais presente nos frutos mesmo. Fruto ou semente. Bom, a gente pode ter diferentes classes de leucoplasto e essas classes elas vão variar justamente de acordo com o tipo de reserva energética que a gente vai ter. A gente pode ter leucoplasto do tipo amiloplasto, proteoplasto ou oleoplasto. O que diferencia um amilo de um próteo, de um oleoplasto? O que vai ter lá dentro do leucoplasto. Bom, vou começar falando dos amiloplastos. Os amiloplastos, que a gente tem uma célula vegetal, olha, dá para ver a parede celular aqui, onde eu estou passando o meu mouse, o laser. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui meio esbranquiçadas? Cada bolinha dessas aqui que eu estou passando, o mouse, ela representa um leucoplasto. Nessa outra imagem aqui, ó, como vocês estão vendo aqui do meu lado, a gente vai ter também, ó, vários leucoplastos. Os leucoplastos, eles atuam como reserva de amido. Então, assim, por isso que tem vários alimentos que são branquinhos, que são ricos em amido. Eles são ricos em amiloplasto. Então, a próprio arroz, o grão do arroz. O grão do arroz tem muito amido. Por quê? O grão de arroz tem muito amiloplasto. Macaxeira, a própria batata. Então, todos esses alimentos em geral que tem muito amido, eles vão ter essa coloração esbranquiçada, porque no fruto eles têm predominantemente somente leucoplasto. Leucoplasto não dá cor, ele atua como reserva energética. Pode ser reserva de amido, pode ser reserva de proteína. Então, assim, por que a gente tem alguns alimentos que são ricos em... Por que a gente tem alguns vegetais, especificamente, que são ricos em amido, enquanto outros são ricos em proteína? Por quê? Porque o tipo de leucoplasto deles varia. Enquanto o arroz, ele é rico em amiloplasto, o grão de bico, por exemplo, ele vai ser rico em proteoplasto. O que é proteoplasto? São aqueles plastos que vão armazenar proteína. A gente tem aqui a ervilha. A ervilha também, ela tem proteoplasto, então ela vai acabar armazenando proteína. O feijão por dentro branquinho, né? O feijão ele é rico em proteína. Por quê? Porque ele é rico em leucoplastos. Sei que vai surgir uma dúvida aqui, vocês vão me perguntar, prof, leucoplasto é sem cor. Se a ervilha, ela é rica em proteoplasto, proteoplasto é um leucoplasto, por que ela é verde? Por quê? A ervilha, ele é um caso que você vai ter proteoplasto, então vai ter plastos que armazenam proteína, ao mesmo tempo que ela vai ter cloroplasto também. Cloroplasto são aqueles plastos que dão pigmento verde. Então, assim, pode acontecer, tá? De uma planta ter diferentes tipos de plasto dentro de uma mesma célula. Dentro de uma mesma célula, a gente pode ter proteoplasto e pode ter cloroplasto, por exemplo. Ou a gente vai ter o proteoplasto e cromoplasto. O cromoplasto, ele é o pigmento que dá tom laranja amarelado, sabe? Então pode acontecer. Por isso que você pode ter alimentos que são ricos em proteína, que são ricos em amido e que ao mesmo tempo são coloridos. Um outro tipo de leucoplasto que a gente vai ter são os oleoplastos. Os oleoplastos são aqueles plastos que são responsáveis por armazenar óleos. Então, a gente pode ter, por exemplo, o girassol, a gente vai ter a castanha, a gente vai ter amêndoa, enfim, todas aquelas sementes ou alimentos que você vai comer. E são alimentos oleaginosos. Por que eles são oleaginosos? Porque lá dentro das suas células vão ter estruturas
como os oleoplastos, que vão fazer com que vão armazenar óleo, dando esse aspecto, essa sensação de que essa planta, essa semente, ela é oleosa. Então tá, a gente já falou do primeiro tipo de plasto, que é o leucoplasto. Geralmente o leucoplasto ele é meio ignorado, assim, então realmente eu não sei se vocês vão estudar novamente os leucoplastos. Então, se tiverem curiosidade, deem uma lida mais sobre eles, tá? Porque realmente os leucoplastos, eles são extremamente importantes. Eles estão presentes em todas as nossas refeições e eles são extremamente renegados. Ninguém dá muita bola para os leucoplastos. Segundo tipo de plasto que a gente vai ter, já falando no caso de plastos responsáveis pela pigmentação, são os cromoplastos, tá? Cromo é um radical que ele indica tons mais alaranjados, tá? Então, assim, no caso dos cromoplastos, eles vão ser plastos que eles vão ser responsáveis pela produção e armazenamento de carotenoides. Não sei se vocês já ouviram falar em carotenoide, mas carotenoide é todo aquele pigmento que dá tom vermelho, laranja, amarelo. Então, a manga por dentro, ela tem muito cromoplasto. Cenoura tem muito carotenoide. Tudo que tem muito carotenoide é porque tem cromoplasto. Pimentão vermelho tem muito cromoplasto. Prof, por que tem pimentão verde e vermelho? Geralmente o pimentão verde, o pimentão ele vai, quando ele começar a dar o fruto, né, ele vai ser verde e vai acontecer, ele vai ter muito cloroplasto, que é aquele pigmento verde. E o que vai acontecer? Conforme forem passando os dias, todos aqueles cloroplastos vão começar a ser convertidos, a ser transformados em cromoplasto. Então vai acabar que o pimentão verde vai acabar se transformando em pimentão vermelho. É por isso que o pimentão vermelho ele é muito mais caro que o pimentão verde. Se vocês olharem no mercado, o pimentão vermelho ele vai ser 3, 4 vezes mais caro, porque o pimentão vermelho ele é igual ao verde, só que a diferença é que o verde foi o fruto que o fruto nasceu verde e com o passar das semanas todos os cloroplastos deles foram convertidos naturalmente em cromoplasto, deixando eles vermelhos. Então, assim, para poder chegar no pimentão vermelho, precisa de um tempo de maturação muito maior se comparado com o pimentão verde. Quem plantou pimentão em casa sabe, né? Um pimentão verde, o pimentão vai dar o fruto, fica verdinho, né? Para ele ficar vermelho demora alguns dias. E isso, no caso de pimentão feito para produção, para venda, isso acaba aumentando os custos, né? Então, esperar o pimentão ficar vermelho aumenta os custos e é por isso que ele acaba sendo mais caro. Biologia celular também é economia, gente. Vamos lá. Os cromoplastos, eles são encontrados principalmente em frutos e flores. Então, toda flor que vocês verem que for laranja, amarelo, esverdeado, todo fruto vermelho, laranja, esverdeado e laranja, vermelho e amarelado, eles vão ser frutos com muito cromoplasto nas células. Como eu já falei antes no caso do pimentão, isso acontece com vários outros frutos, tá? Geralmente os frutos, eles vão, quando eles começam a nascer, quando o fruto começa a aparecer, botei aqui um caju, mas poderia ser manga, qualquer outra coisa, o fruto é verde. Aí conforme o tempo vai passando, todos os cloroplastos, eles vão sendo convertidos em cromoplasto até a gente chegar a ter o fruto maduro. Outra curiosidade aqui do dia a dia de vocês. Vocês sabem por que as folhas de algumas plantas elas ficam amarelas? Agora nessa época era pra gente ter um monte de folha na nossa calçada, né? Um monte de folha amarela. Se você vai pra floresta
a serrapilheira. Serrapilheira são aquelas folhas que ficam no chão, tá? Por que a serrapilheira ela é de um tom amarelo amarronzado? Nem sei se existe a palavra amarronzado. Eu fico inventando palavras na hora da aula. Vocês sabem por quê? Ó, por que a gente se depara com cenas como essa? O que acontece? As folhas, elas têm predominantemente um pigmento chamado de clorofila. Clorofila responsável por dar o tom verde. Porém, ao mesmo tempo que uma planta tem clorofila, uma folha tem clorofila, as folhas dessa planta também podem ter cromoplasto. Cromoplasto que dá esses tons que eu já falei, né? Vermelho e laranja. Conforme uma planta ela vai ficando velha, a clorofila ela vai sendo degradada. Quando uma folha ela cai da árvore, aquela clorofila ela vai começar a ser degradada e vai começar a aparecer o tom que está por trás da clorofila. Então, por isso que começa a aparecer as folhas, conforme elas vão passando por um processo de decomposição, de degradação, conforme elas vão ficando velhas, elas perdem a clorofila e acaba aparecendo, acaba predominando, então, as cores dos cromoplastos, que é o amarelo, laranja, vermelho, um tom mais puxado para o marrom. Interessante, né? Pois bem, deixei para falar dos cloroplastos por último, porque a gente não vai terminar de falar sobre os cloroplastos hoje, tá? Os cloroplastos, eles são plastídeos, que eles são responsáveis pelo pigmento verde. Então, assim, ó, aqui eu botei uma imagem de uma floresta. Por que a floresta é verde? Porque as plantas têm muitos plastos verdes. São os plastos que vão dar essa coloração verde. A principal função dos plastos verdes, é realizar a fotossíntese. Como a fotossíntese é um processo extremamente complexo, a gente vai falar sobre a fotossíntese só na próxima aula, tá bom? Mas assim, só para poder introduzir esse conteúdo, a gente então tem cromoplasto e tem cloroplasto, tá? Cloro vem de verde, tá? Plastos verdes. Então, assim, só para poder resumir essa segunda parte da nossa aula, são os plastos que vão determinar as cores das plantas, né? Planta verde é verde por quê? Porque ela é rica em cloroplasto. Uma planta que é amarela, laranja e vermelho, por que ela tem essas cores? Porque ela é rica em cromoplasto. Já aquelas plantas que forem ricas em leucoplastos e ao mesmo tempo não tem cloroplasto ou não tem muito cromoplasto, elas vão ter a cor esbranquiçada. Então, como eu já falei, a batata, a macaxeira, a couve-flor, a parte de dentro da berinjela. Por fora, a berinjela ela é arroxeada, né? Então, ela tem antocianina por fora, que é responsável pela cor, e por dentro da berinjela, por que ela é daquela cor? Porque ela tem basicamente só leucoplasto dentro dela. Mesma coisa a abobrinha, se você corta uma abobrinha, por que ela é esbranquiçada por dentro? Ela tem praticamente só leucoplasto dentro dela. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, nossa aula sobre bacúolos e sobre plastos. Recomendo a leitura do capítulo 13 sobre célula vegetal, tá? Na aula anterior eu já tinha lido que vocês lessem do início do capítulo até a página 270 e hoje eu recomendo que vocês leiam da página 270 até a página 272, tá bom? Bom, agora descansem, até a próxima aula.